Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Nossa jornada de hoje é no Memorial Naval da Marinha Alemã em Labu, no Mar Báltico. Pessoal, nós estamos chegando agora ao Memorial de Labu, no Mar Báltico, onde tem um submarino tipo 7C e também um memorial naval alemão. É Labu. Escreve Laboy, mas fala Labu. E aí, pessoal, animados para ver o submarino? Mais um? Isso. Esse memorial foi inaugurado em 1936 por Adolf Hitler, que já estava no poder na Alemanha. O seu objetivo era homenagear aos marinheiros que deram sua vida pela Alemanha, ao mesmo tempo marcar o início de uma nova era na Marinha Alemã, pois uma guerra estava por vir. Quando o líder da Alemanha, o Führer Adolf Hitler, fez um discurso deste púlpito para a multidão aqui presente. Ao falar para os seus seguidores, Hitler, ao mesmo tempo que homenageava os marinheiros que a Alemanha tinha perdido na guerra, na Primeira Grande Guerra, ele também fez um discurso inflamado falando sobre o futuro. Os ventos de guerra sopraram na inauguração deste memorial. O Memorial Naval em Laboy fica perto da grande cidade portuária de Kiel. Ele foi iniciado em 1927 e concluído em 1936. Esse monumento originalmente homenageava os marinheiros mortos na Primeira Guerra Mundial. Em 1936, o memorial foi inaugurado pelo próprio Führer, Adolf Hitler, que já no poder na Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, o monumento passou a homenagear também os marinheiros vítimas da guerra na Kriegsmarine, na Marinha Alemã durante a guerra. Em 1954, ele foi rededicado como um memorial para os marinheiros de todas as nacionalidades que se perderam no mar e, ao mesmo tempo, um memorial para a navegação pacífica e mar aberto. O monumento consiste em uma torre de 72 metros de altura encimada por um deck de observação. O deck está a 85 metros de altura acima do nível do mar. Existe ali também um salão da memória e o submarino alemão U-995, que era da Segunda Guerra Mundial. Ali é um museu técnico. Todas essas instalações formam o complexo do Memorial Naval em Laboy. A torre foi projetada pelo arquiteto Gustav Munzer, que afirmou que a forma não foi feita para representar nada específico, mas para inspirar sentimentos positivos em quem olha para ela. Foi associado por alguns com a proa de um navio viking ou com a torre de comando de um submarino. Esse é o Mar Báltico, aqui na praia de Labu, próxima a Kiel, na Alemanha. Hoje, essa cena tão bucólica e pacífica esconde uma história de muita guerra, pois bem atrás de mim está o memorial da Marinha de Guerra Alemã. Aqui tem um memorial dedicado a todos os marinheiros do mundo, mas é um memorial dedicado principalmente à Marinha Alemã. Então a história da Marinha Alemã, os comandantes, os modelos dos navios, placas de homenagem estão todas aqui nesse memorial, como vocês vão ver no vídeo. E é algo de respeito, sem ideologia. Ninguém aqui está pregoando o nazismo ou algo semelhante. Mas sim soldados que obedeciam ordens, né? Marinheiros que cumpriram a missão de ir ao mar e deram a sua vida pela sua pátria, comandado ou não por um maluco. Enfim, aqui é um memorial dedicado a soldados que cumpriram o seu dever e deram a sua vida, e também a lembrar nome de navios que se perderam durante a guerra. Logo na entrada do memorial,
você já tem exposta a hélice propulsora do encouraçado alemão Prinz Eugen. Esse navio, importantíssimo durante a Segunda Guerra Mundial, era o navio que acompanhava o Bismarck, o poderoso navio da esquadra alemã, durante a fatídica viagem que ele foi afundado. O Prinz Eugen sobreviveu a essa batalha e sobreviveu a muitas outras batalhas, sobrevivendo até a explosão atômica, já que após a Segunda Guerra Mundial, o navio foi capturado e foi levado para testes nucleares pelos americanos numa ilhota do arquipélago das Ilhas Marshall. E ali 2 bombas atômicas foram detonadas e o navio serviu como observação e escapou intacto dessas explosões. Após isso, ele naufragou e seus restos ainda estão lá nas Ilhas Marshall, mas a hélice propulsora foi levada para o Memorial Alemão em Laboy e ali está exposta. Mas para subir os 85 metros de altura da torre de observação no topo do monumento, é preciso primeiro passar pelo hall de entrada, onde estão os elevadores, mas também estão expostos vários itens que homenageiam a Marinha Alemã da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Inclusive as paredes estão decoradas com o número exato de cada tipo de barco: submarino, contratorpedeiro, encouraçado, caça-minas. Cada um desse tipo de navio está representado nas paredes com o número de barcos que foram afundados na Segunda Guerra Mundial. E os números são impressionantes, como vocês estão vendo aí nas imagens. Uma das paredes aqui do memorial traz os barcos alemães afundados, os navios submarinos afundados na Primeira Guerra, entre 1914 e 1918. Olhem o tamanho da parede e os números gigantescos, que incluem inclusive os zeppelins, os dirigíveis que eram da Marinha. 177 foram destruídos na Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, aqui tem barcos torpedeiros, 93 afundados na Segunda Guerra Mundial, 211 U-boat, que eles já usavam na Primeira Guerra Mundial, 7 cruzadores pesados, principalmente na Batalha da Jutlândia, que foi a maior batalha naval da Primeira Guerra Mundial. Essa parede traz esses números que são grandes. Mas o que mais impressiona é exatamente a diferença com relação à Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. O número de embarcações alemãs afundadas na Segunda Guerra Mundial. E são números gigantescos. Por exemplo, 840 U-boat, 840. Ali tem os caça-minas, os lança-minas e aqui os cruzadores leves e os cruzadores pesados, os encouraçados, como por exemplo o Bismarck. São números gigantescos e essa memória é preservada aqui no Memorial de Labour. Ali também estão pinturas e símbolos da Marinha Alemã e no saguão seguinte, bandeiras dos países, das marinhas dos países que enviaram homenagens e estão também representadas neste local. Após passar pelas bandeiras, aí sim você tem o elevador que nos levará até ao topo. Mas eu vou deixar a vista lá dos 85 metros para o final do programa. Nessa seção, nesse espaço aqui dentro do memorial, a gente tem um quadro da Batalha da Jutlândia, uma importante batalha naval na Primeira Guerra Mundial. E do lado desta parede, várias homenagens aos navios alemães que afundaram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, inclusive o brasão do Bismarck. E do outro lado, temos a homenagem das marinhas do mundo para os marinheiros alemães, porque aqui é um memorial que homenageia os marinheiros alemães. Então nós temos aqui, por exemplo, homenagens da União Soviética, da Índia, do Japão, do Uruguai, dos Estados Unidos,
Argentina, Itália, inclusive do Brasil. Uma prova de que, passada a guerra, a paz e a camaradagem dos marinheiros é universal. O memorial é tão grande que existe um túnel que liga uma ponta à outra no pátio externo do memorial, e por baixo você chega até o local onde todas as tripulações são homenageadas. Vamos lá. E aí você caminha por um pequeno túnel repleto de coroas de flores que homenageiam os marinheiros, até chegar ao mausoléu, a cripta, onde estão homenagens aos navios e aos marinheiros alemães que se perderam no mar, bem como de outros países que também fizeram ali homenagens aos marinheiros de suas nações. O lugar impressiona, o lugar é de muito respeito e a bandeira do Brasil está ali também. Algo que me impressionou foram as placas e também as fotos de marinheiros que se perderam no mar, que morreram em combate na Segunda Guerra Mundial. Muitos dos navios alemães que combateram têm ali uma placa de lembrança desses combates. Ali estão placas lembrando o Bismarck, o Graf Spee, o Admiral Scheer, o Scharnhorst, os navios que se perderam em Narvik, os barcos torpedeiros alemães, o U-435. Estas placas e estes marinheiros não deixam o povo alemão e aquele pesquisador de história como eu que visitam o local e prestam ali homenagens a esses soldados do mar. Aqui são bandeiras, a linha do tempo através das bandeiras da Marinha Alemã. São bandeiras originais dos navios, ou da sede da Marinha Alemã. E estar diante dessas bandeiras, quando você vê uma bandeira como a bandeira nazista ou a bandeira da Marinha Imperial durante a Primeira Guerra, você está diante de um pedaço da história. Correto. Mas ao mesmo tempo isso é muito impactante, porque é muito forte você ver essa bandeira em que tantos prestavam homenagem e milhões deram a vida. Não é? Você tem o mesmo sentimento, Mauro? Sim, a sensação é a mesma, né? Por exemplo, uma delas chega a ser até um pouco ofensiva. Exatamente. E causa um pouco de injúria dela até estar aqui no meio, porque a Marinha, né, teve toda uma história, mas um momento em que ficou marcado com uma tarja preta. Isso, né? E tantas vidas foram perdidas pela ação da Marinha Alemã na Primeira e em especial na Segunda Guerra. Inclusive navios brasileiros foram afundados por submarinos com essa bandeira. Então eu senti a mesma coisa, um sentimento de repulsa até. Sim. Mas ao mesmo tempo você vê que apesar disso os alemães contam a história toda e não cortam um pedaço. Exatamente, né? Eles preservam a história, ou ruim, você tem que contar para aquela coisa. Vamos saber, conhecer a história para tentar não cometer os mesmos erros no futuro. Exatamente. Após caminhar pelo círculo que compõe o mausoléu, a gente sobe escadas e chegamos a um saguão muito amplo que tem modelos em escala dos principais navios alemães. Esta sala é muito bacana de ser visitada porque estes modelos em escala nos dão uma visão completa de como esses navios eram grandes e complexos. Essa sala aqui do memorial da Marinha Alemã tem várias maquetes de navios históricos da Marinha. O que mais impressiona, obviamente, é o do Bismarck,
que é um modelo em escala maior, que dá uma dimensão do quão monstruoso era esse navio, que por sorte teve uma carreira curta, pois foi afundado pela esquadra britânica no Oceano Atlântico. Nessa maquete do Memorial Naval Alemão, dá para ter uma diferença de projeto, e em especial a Marinha Alemã, com relação à produção de nova tecnologia, avançou durante a Segunda Guerra Mundial. Esse aqui é o tipo 7C, o submarino mais utilizado e responsável pela maioria dos afundamentos durante a Segunda Guerra Mundial, pelos alemães, dos U-boats alemães contra os aliados. Aqui do lado, a gente tem o tipo 21, que foi lançado muito tarde na guerra e não chegou a entrar em combate efetivo. Mas só de ver o avanço do desenho, e também nós que estivemos dentro do tipo 21, e vamos entrar agora dentro do tipo 7C, a gente percebe o quanto avançou a tecnologia de U-boats alemães. Por sorte, o tipo 21 chegou tarde demais. Após visitarmos então o mausoléu, a sala que tem os modelos e conta a história da Marinha Alemã na Segunda Guerra Mundial, nós agora temos que enfrentar o momento da verdade, subir os 85 metros para ver a vista lá de cima. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um pouco de medo de altura, então foi difícil subir, mas a vista ao chegar no topo, nesse mirante, vale muito a pena. Você tem uma bela panorâmica das praias de Laboe e do Mar Báltico. E é inevitável você ficar imaginando o que se passava na cabeça dos marinheiros alemães, seja de submarinos ou dos navios, ao deixarem este porto, ao deixarem estas praias e se aventurarem no mar aberto rumo ao desconhecido em uma guerra cruel. Enfim, é inevitável a reflexão ao ter essa belíssima vista do alto da torre do Memorial de Laboe. E aqui a gente encerra a nossa visita a este local histórico. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou, você também pode estar aqui. Todos os anos eu trago um grupo para visitar essa região da Alemanha, passando por outros locais importantes nesse roteiro, como Colônia, Bremen, Hamburgo, Berlim, enfim, um roteiro completo pela história da Segunda Guerra ao longo do território alemão. Você pode vir então o ano que vem conosco. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, o mais rápido possível. Lembre-se que nós temos poucas vagas disponíveis já para o ano que vem. Estamos formando o grupo. Aproveite também, dê um like nesse programa, deixe o seu comentário ao final e se inscreva no canal se não estiver inscrito. Participe também da promoção dos 200 mil inscritos no canal Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também.
Eu volto logo logo com mais histórias de guerra e visitas aqui na Alemanha. Até mais.